Olá, hoje eu vou ensinar para vocês fazer esse modelinho de brinco aqui, inspirado no brinco da Jade do Big Brother. Eu trouxe para vocês essa versão aqui do brinco vermelho. Essa aqui foi a minha inspiração no brinco dela, que era feito de strass, mas eu trouxe essa opção aqui do vermelho para ficar melhor de visualizar, porque esse cristal clarinho aqui a gente não consegue visualizar bem. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, manda sua dúvida, deixa seu comentário aqui, compartilha com as pessoas que você sabe que esse conteúdo pode ajudar de alguma forma e vamos começar o vídeo. Para fazer esses brincos, eu vou utilizar esse fio aqui, que é o arame de cobre 20 gauge, ele equivale a 0,8 milímetros aproximadamente. E esse aqui é lá da Big Shop, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, tá? Mas assim, ó, para fazer essa estrutura do brinco, o melhor é que seja o mais grosso ainda, para ele não correr risco de amassar quando a cliente for utilizar, tá bom? Então, se você não tiver ainda em casa e quiser comprar, é melhor comprar o 18 gauge para fazer esse aro assim aberto, né? Porque não tem nada aqui para fechar ele, para barrar esse amassado na hora de usar, tá? Fica melhor o 18. Mas enfim, eu tenho esse aqui. E aí, a gente vai, ó, alisando ele. A temperatura do nosso corpo, da nossa mão, vai fazendo com que ele fique mais liso. Existem alicates próprios para isso, mas como eu não tenho, e você pode não ter também, a gente faz com o dedo mesmo, tá? Então, a gente alisa bem aqui para deixar ele bem retinho. Daí, eu vou medir agora 4 centímetros. Você pode marcar na sua régua aí. E vou posicionar um alicate de bico chato para marcar aqui, ó, o ponto 0. Eu marco aqui e seguro o meu arame, trazendo para cá para fazer esse vinco, essa pontinha daqui. Daí a gente tem o Vzinho lá do coração, tá? Então, já pode ajustar. Aqui é um trabalho, gente, que requer bastante paciência e cuidado, tá? Com os detalhes. Mas no final dá tudo certo. Daí, pra fazer a voltinha do coração, você vai pegar algum produto cilíndrico, pode ser uma caneta, marcador de texto. Aqui é uma canetinha de cutícula. E essa tem quase 1,5 cm, um pouco menos de 1,5 cm de circunferência. Daí, eu pego aqui a minha ponta do arame e vou posicionar aqui na pontinha desse cilindro. Seguro com o meu dedo mesmo, a ponta do dedo, e vou girando até descer aqui esse arame. Desse jeito aqui. Daí, eu seguro e mantenho essa volta para fazer com o outro lado do arame, ó. Daí, a gente tem um formato de gota duplo para fazer o nosso coração. E para virar realmente coração, é só a gente segurar aqui nas duas pontas e puxar. E daí, a gente tem aqui, ó, o formato de coração que a gente vai ajustando, tá? Essa parte daqui de trás é a parte que a gente vai usar para fazer o nosso pino. Então, vamos deixando ele retinho assim. Vou segurar essa pontinha aqui para ela ficar mais retinha um pouco também. Desse jeito. E daí, agora, eu já posso posicionar o meu alicate aqui bem na basezinha de cima do coração e puxar esse arame aqui pra frente, para que faça o nosso pino, ó. E daí, ele fica desse jeito aqui. E a gente vai moldando para poder fazer a costura, tá? Então, ó, a gente vai ajeitando ele aqui, com cuidado para não amassar muito e não deformar aí o coração. Pronto, já fiz aqui a base. Agora, eu vou só medir o tamanho do pino que eu quero
Os pinos que a gente compra geralmente vem com 1 centímetro. Então, eu vou cortar aqui 1 centímetro. Você pode cortar um pouquinho maior também. Marco aqui, ó. E vou cortar com alicate de corte. Daí, eu tenho a minha base aqui de brinco para poder trabalhar. Lilia, eu não tenho esse arame, não tenho habilidade de trabalhar com arame, não quero. O que é que eu faço? Compro uma base pronta. Pode ser que você encontre aí bases de coração de metal já feitas para esse tipo de trabalho, só que não vai ser exatamente do tamanho que você quer, né? A vantagem de trabalhar com arame é que a gente molda no formato que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser. A gente fica muito mais livre para trabalhar. Por outro lado, existe a possibilidade dessa base deformar, né? Com o uso da cliente, se ela não colocar com delicadeza, ela pode acabar, ó, dobrando, porque é um arame. Então, por isso que eu falo, quanto mais grosso o calibre dele, melhor. Então, no mínimo, recomendado para esse tipo de trabalho aqui, que é vazado, é que seja o gauge 18, tá? 18 gauge para vocês trabalharem e terem mais resistência aí na peça. Cortei aqui 1 metro e pouquinho de linha 100% poliamida. Eu vou utilizar a linha branca na miçanga vermelha para que fique melhor para vocês visualizarem, tá? Mas essa cor aqui para mim ficou perfeito. Então, nessa aqui eu utilizei a linha branca e as miçangas transparentes, né? Cristal transparente com o miolinho prata para dar esse efeito de strass, né? De fio de strass, tá? Daí, o que a gente vai fazer primeiro? A gente precisa unir essas duas partes aqui que estão soltas, para que a gente tenha um trabalho firme e a gente consiga costurar as miçangas no ponto tijolinho aqui ao redor, tá? Então, vamos fazer um arremate aqui. Então, a gente passa a nossa linha por um lado aqui do coração e dá um nó. Traz esse nozinho aqui pra perto do pino. Se quiser, faz mais um arremate aqui pra fortalecer. E aqui é preciso trabalhar com muita delicadeza pra gente não amassar muito o nosso arame, tá? Se for necessário, vai moldando ele pra que fique certinho, bem igualzinho. Daí, eu vou passar aqui, ó, já pro outro lado. Daí, já passo aqui pro outro lado pra fazer um arremate também desse outro lado, ó. A gente passa a linha aqui por dentro. E dá um arremate. Pra segurar esse centro aqui unido um ao outro, ó. A gente amarrou, tá vendo? Por isso que é bom a gente deixar um pedacinho aqui pra ele não correr fácil. E daí, a gente faz isso algumas vezes pra ter segurança. Então, eu faço de um lado e do outro. A gente vai dando nozinhos, tá? Pra prender essa base aqui. Pra amarrar certinho. E sempre com muita delicadeza, gente. A gente tá trabalhando com arame. Não é uma base de metal mais rígida, né? É um arame mais fininho. Mesmo mais grosso, a gente precisa ter a delicadeza para que ele não amasse facilmente. Então, feito isso, né? A gente já prendeu aqui o centro. Já não vai correr, já não vai abrir facilmente. A gente pode iniciar o nosso trabalho de ponto tijolinho. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca... Eu vou colocar aqui de uma em uma, porque eu acho que fica melhor para trabalhar nessa base aqui. Então, eu pego uma miçanga aqui com a minha agulha, trago ela lá pra trás, vou passar aqui por dentro dessa argola
de metal, segurando, né, mantendo a miçanga lá atrás. Pego a agulha e passo aqui por dentro da miçanga e puxo. Daí, eu já fiz a amarração aqui por dentro, segurando a miçanga aqui pra cima, ó. Pra que fique nesse sentido aqui do ponto tijolinho. Daí, a gente vai escolhendo as miçangas mais próximas, o tamanho uma da outra. Então, a gente coloca a miçanga na agulha, passa aqui por dentro do aro, traz essa agulha pra frente, põe a agulha aqui, ó, por dentro da miçanguinha que a gente colocou. Aí, então, a gente fez essa laçada e puxa. Daí, a gente vai seguir fazendo isso com várias miçangas. É muito gostoso esse trabalho. Eu sou apaixonada, né? Tem que ter paciência, como tudo que é artesanal. Mas vale a pena, até porque o resultado final é esse brinco incrível, né? Então, a gente vai fazendo isso, ó, por todo o caminho aqui do coração. E eu vou adiantar e vou trazer aqui pra finalizar junto com vocês. Fiz aqui um ladinho do coração e trouxe pra mostrar um detalhe pra vocês importante. Pra dar esse caimento das franjas, esse caimento aqui, principalmente desse fio central, a gente precisa costurar essa franjinha, entre duas miçangas, ó. Todas estão costuradas entre duas miçangas, tá? Então, nesse momento aqui, eu quero que você não deixe uma miçanga aqui na ponta, exatamente na ponta. A gente vai colocar a miçanga pra ficar do lado uma da outra e deixar esse espaço central pra gente costurar a nossa franja. Porque dessa forma, o acabamento ficou melhor. Eu testei antes, fazendo a franja saindo de cada miçanguinha, mas não fica com caimento bom, ele fica mais armado, certo? Então, como vocês já gostam de coisas validadas, é a minha dica aqui pra vocês. Já testei e foi o melhor resultado que eu encontrei, ó. Aí, a gente deixa essa linhazinha aqui pra pendurar a nossa franja, tá bom? Pronto, já coloquei aqui, ó, a última miçanguinha. Do mesmo jeito, tá, gente? Não teve nada diferente desde a última parte que eu mostrei pra vocês. Então, já coloquei aqui a última. E aqui mesmo eu já vou finalizar. Então, eu aperto pra ela ficar bem rente aqui ao nosso aro de coração. E como não cabe nenhuma outra aqui, ó, a gente verifica se tem um espaçamento que caiba, não cabe. Eu já vou finalizar costurando essa linha que sai dela nessa primeira. Então, coloco de cima pra baixo, aqui pra frente. Daí, eu passo essa agulha lá pra trás, pra prender na base. E vou sair por essa segunda daqui, ó. Então, a gente sempre vai amarrando ao redor desse aro de arame, tá certo? Então, a gente traz aqui pra frente. Aperta bem pra gente segurar aqui esse acabamento. Não gosto de deixar só uma volta, como eu fiz aqui, porque eu acho que o trabalho fica mole, ó. Ele fica desencontrando muito fácil. E aí, eu gosto sempre de passar de novo por todas as miçangas. Então, eu vou fazendo uma ondinha assim, ó. Saí de cima, passo por dentro aqui da segunda pra baixo, saio pra frente aqui do aro. Depois, eu passo lá pra trás pra segurar a minha linha nesse aro. Tirar essa aqui pra não atrapalhar. Aqui, ó, passo lá pra trás e entro na próxima miçanga de baixo pra cima, ó. Então, eu costurei aqui prendendo no aro e tô passando de uma pra outra. E vou apertando. Dessa forma, a gente vai segurando melhor o nosso trabalho, deixando ele mais firme aqui nesse metal. Então, eu passo lá pra trás, ó, e já subo na próxima miçanga. Esse fio aqui, eu não cortei ainda, porque eu vou fazer o acabamento dele, pra dar segurança também no trabalho, tá?
Daí a gente vai repetir isso até o final. Já reforcei aqui, passando a linha de novo por todas as miçangas. Vou sair aqui na última miçanga que eu costurei e vou passar novamente aqui por dentro da primeira para fazer o arremate. Então, vou sair aqui por dentro da segunda. E faço o arremate aqui em cima, seguro nessas duas linhas aqui de cima. E vou fazer aquele arremate básico, aquele nozinho para segurar o trabalho. E eu já posso passar ele aqui pela próxima. Passo lá pela próxima de novo. Se eu quiser, eu passo mais algumas vezes para dar mais segurança aqui, ó, para cortar o excesso de fio. Pronto, já posso cortar aqui o fio, já tá preso o trabalho. E esse outro aqui a gente faz a mesma coisa. E para finalizar esse fio, né, esse acabamento, eu vou passar primeiro a agulha aqui por dentro dessa miçanga. Passar aqui de trás para frente. E daí, eu pego essa ponta da linha e passo por dentro aqui da agulha. E trago ela aqui pra cima. Daí, eu sigo trazendo aqui, igual eu fiz do outro lado, pra esconder o fio. E passando aqui, ó, pra trás e por dentro da miçanga. Daí, eu já posso cortar o excesso do fio. E a gente tem o nosso aro aqui já costurado com as miçanguinhas. Já é um brinco, né? Você já pode usar esse brinco dessa forma, mas a proposta aqui é o brinco da Jade, do Big Brother, então vamos fazer as nossas franjinhas. Deixa eu falar outra coisa importante aqui. Vocês podem fazer esse trabalho aqui com o fio de nylon 0,15. Inclusive, nessa peça aqui, ó, eu costurei ele todo com nylon. Eu achei que ficou mais rígido o trabalho e fica mais bonito, porque a gente quase não vê a costura dessas miçangas. Porém, para as franjas, eu acho melhor a linha, porque o nylon ele é mais armado. Então, esse caimento aqui, mais retinho, mais soltinho, só a linha que vai dar, tá? Então, esse aqui eu fiz com nylon, só esse aro. Aí, aqui eu amarrei linha, ó. Eu amarrei até uma linha bege aqui, tá vendo? Só com as franjinhas. E nesse eu fiz todo de linha, tanto aqui no aro quanto nas miçangas, para vocês verem esse resultado. No caso desse brinco aqui, dessa cor de miçangas, eu utilizaria a linha vermelha. Mas como é para ensinar, para vocês visualizarem bem, a vermelha não ia dar essa visibilidade que vocês precisam para enxergar melhor o trabalho. Por isso, eu escolhi fazer aqui com a linha branca, tá bom? A segunda parte agora, então, são as franjas. Então, a gente vai fazer um arremate aqui com o fio. Você pode cortar outro pedaço de fio, se não tiver sobrado. E aí, você vai, ó, dar um nozinho aqui também, nesse centro, entre as duas miçangas centrais que eu falei pra vocês, tá? Então, vamos dar aqui 2 nós.
para iniciar a nossa primeira franja. Então, a gente vai colocando várias miçangas até o tamanho que você quer fazer, né? O comprimento aí que você quer fazer do seu brinco, comprimento máximo. Essa franja central é o comprimento máximo, né? Então, você vai escolher aí o tamanho que você quer que fique no seu brinco, o tamanho total. No caso desse brinco, eu utilizei 25 miçangas aqui nessa central, só que o que acontece? Lembra que eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos que a miçanga, mesmo sendo Jablonex 9/0, elas têm diferenças de tamanho, então, ó, a depender da cor, uma pode ser menor do que a outra. Então, eu vou colocar aqui 25 e vou verificar se tá do tamanho que eu quero. Coloquei aqui, ó, uma do ladinho da outra. E eu vejo que eu posso crescer um pouquinho, porque esse lado aqui, ó, essa vermelha tá um pouquinho menor. Então, eu vou adicionar mais duas. E vocês podem fazer franjas menores também, tá bom? E maiores, se quiserem aquele brinco bem extravagante. Vou colocar aqui mais uma. Pronto. Então, eu finalizei com 28 miçangas. Então, a última a gente deixa aqui separadinha. E daí, a gente volta com a agulha por todas as outras miçangas, menos... A gente não passa só pela última, né? A gente passa aqui de novo por dentro de todas as miçangas que a gente já colocou no fio. Cuida pra passar por dentro de todas, pra não ficar, a linha não ficar de fora, certo? Só falta uma aqui, ó. E daí, a gente vem aproximando da base aqui do brinco. Eu vou passar esse fio aqui por dentro, que foi a linha inicial, né? Que a gente vai fazer o arremate. Passar aqui nesse espaço, pra sair lá atrás. E vou dar um nó, pra fortalecer mais o trabalho e deixar essa franja bem centralizada, pra ter um caimento bonito, bem proporcional. Lembra de não apertar muito, porque a gente quer que tenha um certo balanço, né? Um certo caimento, senão ela fica muito justinha. Já vou passar a agulha aqui por dentro das miçangas, de todas as miçangas, pra esconder esse fio do acabamento. Eu passo ele pela agulha novamente. E aí, eu passo aqui por dentro, ó, pra esconder o fio e ficar com acabamento bonito. Então, a gente corta o excesso. E temos nossa primeira franja bem centralizada entre as duas miçangas aqui da ponta do coração. E a gente vai fazer a amarração nas próximas. Então, você escolhe o lado que você quer partir. Eu vou passar aqui por dentro dessa segunda miçanga. Passo aqui pelo outro lado para descer, sempre envolvendo o aro de metal, sem apertar muito, tá? E daí, eu vou fazer um arremate aqui nessa linha entre as duas miçangas, que eu vou pendurar minha outra franja desse lado. Coloco uma quantidade de miçangas na agulha. Para saber a quantidade ideal que você vai reduzir, é só virar a peça com o pino aqui para cima e posicionar a franja do ladinho aqui da franja central. E aí, você vai colocando até dar a quantidade que você quer. Eu gosto do efeito de menos 3 miçangas.
aproximadamente. Então, aqui, ó, tem 3 miçangas sobrando aqui dessa linha das 2 franjas. Então, pra mim, aqui tá ideal. Daí, eu venho aqui, separo a última miçanga e já passo a agulha por dentro de todas pra fazer o arremate lá em cima. Agora, eu vou fazer o arremate mais próximo aqui dessa franja, porque se eu fizer aqui, ó, onde tá saindo a minha linha, vai ficar um espaçamento muito grande de uma franja para outra, tá? Então, a gente vai cuidando dos acabamentos para que fique da melhor forma possível a aparência final da nossa peça. Então, eu passei aqui por dentro da linha, entre as miçangas, e venho fazer um nó de arremate, trazendo para esse lado de cá. Dessa forma, eu aproximo as 2 franjas para ter esse caimento daqui mais adequado. Percebam que a linha tá bem aparente, porque é uma linha branca, então ela tá chocando muito com a cor da peça, das miçangas. Então, o ideal aqui, nesse caso, é que você utilize realmente a linha vermelha ou uma linha mais escura, né? Pode ser laranja, linhas de cores próximas à cor da miçanga, para que seu acabamento, o resultado da sua peça, fique mais bonito. Então, você vai seguir fazendo isso. Então, a gente passa aqui, ó, por dentro da miçanga que esteja mais próxima da saída da linha. No caso, é essa daqui. Passo por dentro da próxima novamente. E posso já amarrar aqui, ó, nesse intervalo de linha entre essas 2 miçangas. Dou meu nozinho. E já coloco mais miçangas. Já fiz a terceira franja do lado direito. Vou fazer o arremate aqui, novamente. Passo a agulha aqui pra dentro da próxima miçanga. Desço na próxima. E vou fazer a próxima franja aqui, nesse intervalo entre essas 2 miçangas. Amarro a linha e ponho mais miçanguinhas para formar a próxima franja, e a gente vai seguir até chegar num tamanho proporcional aqui na lateral. A gente vai fazer de um lado e do outro. No caso desse brinco, eu fiz a franja central e coloquei 4 franjas de cada lado para dar esse efeito. Mas se eu quisesse, eu poderia ter feito mais uma aqui para dar um efeito mais largo ainda ao brinco. Então, fica a seu critério e a sua escolha. Então, já coloquei aqui a 4ª franja, sempre reduzindo 3 miçangas uma da outra para dar esse acabamento aqui de cascata. E vou fazer a finalização aqui, o arremate comum, que a gente faz na peça praticamente inteira. E vou passar para esconder o fio, igual eu fiz no trabalho de cima. Então, a gente vai passando por cima, por trás aqui do aro. Por dentro da próxima miçanga. E vai fazendo esse caminho até a gente achar que já tá seguro o trabalho, e é só cortar. Daí, pra fazer do outro lado, a gente coloca mais linha. Aqui pra mim ficou pequena, ó, já vou cortar mais um tamanho de linha. Vou fazer o arremate a partir desse espaçamento aqui entre essas miçangas, igualzinho eu fiz no início aqui. Vou esconder o acabamento, o fio que sobrar,
por dentro dessa mesma franja e vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então não tem erro. Se ficar com dúvida, volta lá, assiste novamente para vocês fazerem o brinco inteiro. Daí a gente faz aqui do outro lado e temos o nosso brinco pronto. Essa peça aqui eu fiz na linha vermelha, do mesmo tom da miçanga, para ficar um trabalho mais discreto. Olha só como fica o trabalho aqui na lateral. Bem discretinho o acabamento, muito melhor do que esse branco, né? Mas como eu precisava ensinar para vocês, eu precisei fazer de uma cor diferente. E aí, gente, a gente sempre aperfeiçoa, né? A cada peça que você fizer, vai sair melhor do que a primeira. Essa daqui, por exemplo, que foi a primeira que eu fiz, eu deixei um espaço grande aqui, ó. Eu não tinha compreendido ainda como fazer para ficarem perto uma da outra. E aí, trabalhando na segunda peça, eu já identifiquei, como eu mostrei pra vocês, né? Como eu fiz no outro par. E ficou um acabamento muito mais bonito, mais uniforme, mais certinho, assim, mais juntinho um do outro. E aí, eu quero mostrar outro detalhe pra vocês aqui atrás, ó. A pontinha, essa pontinha que fica aqui pra fora, você pode deixar ela assim, ela não machuca, tá? Você pode dar uma lixada aqui na ponta, de qualquer forma, pra não machucar a cliente. Ou você pode dobrar ela pra dentro, como eu fiz nessa, ó. Essa aqui a gente só consegue ver aqui a pontinha do pino, porque eu escondi aqui pra trás, ó. Eu acredito que aqui o acabamento fique até mais firme, porque eu fiz um ganchinho, então ele já tá segurando aqui a costura. Fica menos arriscado de soltar, como nesse, tá? Que aqui pode desencontrar pra cima e pode soltar. Então, como é que a gente faz isso, né? Você vai pegar essa pontinha aqui com alicate, eu vou girar aqui. E aí, você encosta aqui a pontinha do alicate na ponta do arame, na altura, né, que você quer virar. E aí, você vai virar, trazendo o alicate, segurando bem pra não amassar a frente do brinco, tá? Aí, você ajusta aqui com cuidado, com calma, vai girando até dobrar aqui pra dentro, desse jeito aqui. Aí, arruma, caso tenha ficado amassada a frente, mas aqui ficou bem certinha. Daí, a gente arruma aqui, se precisar ajustar com esse alicate de ponta mais fina, você ajusta. Cuidando sempre pra ficar de uma forma que não machuque a cliente, né? Então, você passa o dedinho assim pra ver se tá machucando, e aqui não está. E outro detalhe que é interessante a gente fazer é fazer um polimento aqui, o acabamento, né, desse pino. Porque quando a gente corta, ele fica arranhando, ó, ele fica com algumas pontinhas, algumas quininhas, tá vendo? Então, o que é que a gente faz? Você pode utilizar uma lima própria para joalheria, uma lixa, né, de joalheria, ou um amolador de faca. Eu tô utilizando essa pedra aqui, e aí você só vai passando levemente pelo amolador, fazendo isso de todos os ladinhos aqui, todos os cantinhos, para ir ajustando essa ponta, arredondando, para que ela não machuque a cliente ou você mesma na hora do uso. Dá uma olhadinha assim com o dedo, ver se ainda tá arranhando, você pode polir mais um pouco. Dessa forma ela fica bem arredondada e aí não machuca a cliente na hora de pôr na orelha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem abusar das cores de miçangas e dos formatos também, né? Eu tô ensinando aqui do coração, mas dá pra fazer vários outros formatos com essa técnica. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim, pra me ajudar a divulgar pra mais pessoas. Se ficou com alguma dúvida, coloca seu comentário aqui abaixo e compartilha com seus amigos. Ah, me segue lá no Instagram também, que é o @adorohandmade. Lá tem muito conteúdo interessante para quem quer transformar o hobby de fazer bijuterias artesanais em um negócio lucrativo. Então me segue lá para acompanhar tudo de pertinho. Um beijo e até a próxima!